40º dia. Livro do Êxodo, 35, de 20 a 37. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho, e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e a entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezael, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel, com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos, e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: O povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida fez 50 colchetes de ouro
e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas certamente do mesmo tamanho, exatamente, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa, e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa, fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas, uma a outra na parte superior como uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo encaixados sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado a meia altura das armações, estendendo-se de uma ponta a outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro, revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda, confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente usando os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a 5 colunas, revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metro de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação, de ouro puro. Media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura
e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Mateus 26, de 14 a 46. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhes deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice,
sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Agora, Salmo 19, de 13 a 15. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Agora, Provérbios 10, versículo de 15 a 19. A riqueza do rico é sua fortaleza. A pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada.